A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo, falo aqui da Albânia, do leste europeu. Moramos aqui há 11 anos e quem nos acompanha sabe que nós recentemente publicamos um livro chamado A Criação e os Dinossauros para Crianças, pela Sociedade Criacionista Brasileira. Eu vou deixar o link aí na descrição, você pode acessar caso queira adquirir o livro e também presentear a uma criança ou um adolescente que goste do assunto dos dinossauros e deseja esclarecimentos, aqueles que fazem muitas perguntas que muitas das vezes nós não sabemos responder. Você possa adquirir o livro e essa criança vai ficar muito feliz com esse material, acredito, e também trazendo um entendimento bíblico geral acerca desse tema aos nossos filhos, sobrinhos, parentes, amigos. Eu creio que vai ser ótimo para o seu filho. Vamos para o nosso vídeo. Encontramos um dinossauro descrito na Bíblia. Você já encontrou? Já sabia também? Deixa aí na descrição a referência, comente, faça perguntas que a gente vai, com o tempo que a gente vai tentando ajustar aqui. Hoje é sábado e preparando o material para que possa trazer alguns esclarecimentos aqui no canal também. Inicialmente eu queria dizer que a palavra dinossauro não está na Bíblia. Você não vai encontrar de Gênesis, Apocalipse a palavra dinossauro. Por que não vai encontrar? Porque a palavra dinossauro é uma palavra nova, cunhada apenas em 1888 por Richard Owen, que era biólogo e paleontólogo britânico, para identificar os fósseis, os ossos dos dinossauros que estavam sendo encontrados naquela época. Portanto, ele colocou, pela magnitude, o tamanho dos ossos, né, assustou muita gente, então colocou esse nome, dinossauros, que vem da língua grega, que significa dino, terrível, e sauro, que significa lagarto. Portanto, lagarto terrível é o que significa a palavra dinossauro. Não encontramos na Bíblia. Então, se nós não encontramos na Bíblia, então não existe dinossauro. Dinossauro existiu verdadeiramente. Eles estavam ali na Bíblia. Não é porque o nome dinossauro não está na Bíblia que o conceito, que o ensino não está lá. Assim como também, por exemplo, a palavra trindade ou a palavra pecado original também não estão na Bíblia, mas nós entendemos que a trindade é uma doutrina bíblica cristã e que também a doutrina do pecado original, ela é real e é verdadeira. E essas palavras também não se encontram na Bíblia, mas nós acreditamos. Portanto, nós podemos inferir que palavras como grandes répteis, por exemplo, grandes animais, ou que a gente vai ver aqui o nosso dinossauro descrito, são os dinossauros que existiam. Então, onde será que está esse dinossauro descrito ali na Bíblia? Será que está no próprio livro de Gênesis e a gente leu correndo e não viu? Ou no livro de Êxodo, ou nos Salmos, ou no Apocalipse? Você tem uma ideia de onde está? Pegue a sua Bíblia aí que a gente vai estudar junto agora e observar passo a passo onde está esse dinossauro nesse início. É um vídeo curto, mas que eu acredito que trará um bom esclarecimento para nós. Também pode gerar dúvidas que podem ser respondidas ao longo do tempo. Portanto, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Livro de Jó, um livro poético? Sim, o livro de Jó é um livro poético, mas também é um livro histórico. Não podemos esquecer, embora ele esteja na categoria, assim como o livro de Salmos e outros escritos de Salomão, em livros poéticos, ele também é um livro histórico, como também os Salmos. Ou seja, Jó viveu em um tempo onde muitos arqueólogos entendem que foi próximo à época de Abraão. Ele viveu em Uz, ali, que seria a região de Edom, ali em Israel. Portanto, uma pessoa real, lugares reais, personagens reais, nomes reais. Entendemos então que o livro de Jó é um livro histórico. Tem poesia em Jó? Tem poesia em Jó, mas também tem muita história. E vamos observar aqui, você lembra da história de Jó, como ele sofreu e como seus amigos vieram fazendo questionamentos acerca da sua doença, da sua vida, e ele também fazendo outros questionamentos. E no momento, nós sabemos que Deus começa a responder. Deus não dá respostas inicialmente, mas o próprio questionamento de Deus já é uma resposta mostrando a sua soberania, o seu poder, a sua graça sobre a vida de Jó, e que Deus ele é onisciente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. Portanto,
como Deus começa a responder Jó? No capítulo 38 de Jó, Deus começa a dar resposta e Deus traz um foco em forças da natureza e da criação. Então, eu não vou citar aqui todos os versículos, depois você pode ler com calma todo o capítulo 38 e todo o capítulo 39. Só quero destacar aqui que Deus ele fala, né, dos fundamentos da terra, Deus fala do mar, Deus fala do ciclo de noite e dia, Deus fala de geologia também, mananciais submarinos, águas submarinas, né, abaixo da crosta terrestre. Deus fala sobre a largura da terra, questionando Jó se ele sabe. Deus fala da luz. Jó, você sabe onde mora a luz, né? Onde mora a escuridão, a neve, como se forma a neve, como se formam os relâmpagos, as chuvas. Deus fala das constelações, da astronomia. Aí, depois disso, Deus começa ainda no fim do capítulo 38, Deus começa a falar dos animais. Então, Deus começa, eu vou citar aqui alguns animais que Deus fala, né? Deus fala dos leões, animais que nós conhecemos ainda vivos hoje, né? Deus fala dos leões, Deus fala dos corvos, né? Das cabras, dos jumentos, do boi selvagem, né? Talvez um búfalo ali. Deus fala de avestruz, cegonha, gafanhoto, gavião, ou seja, Deus... A águia, Deus está dando um panorama para Jó, mostrando esses animais, o quão curiosos são eles e o poder desses animais, a habilidade de cada um desses animais. E Deus vai comparando ali do seu poder, questionando a Jó que verdadeiramente Jó não sabia como muita coisa funciona no planeta Terra, esse planeta vivo que o nosso Deus criou. E de repente, no capítulo 40, Deus direciona a mente de Jó a um animal, não somente, mas os olhos dele a um animal. E Deus olha para ele e diz lá, no capítulo 40 de Jó, do verso 15, Deus diz o seguinte: contempla agora o behemoth que eu criei contigo. O que é um behemoth? Não existe esse nome na nomenclatura em relação aos animais que nós conhecemos hoje, mas é um animal do passado, um animal diferenciado que Deus está chamando a atenção de Jó, mostrando mais uma vez a sua onipotência, a sua onipresença, né, a sua inteligência ao criar esse animal, o seu poder ao criar esse animal. Então Deus está falando com Jó, olha para o behemoth, observa ele, o quão poderoso é, e Deus vai descrevendo ali. Em algumas versões bíblicas está escrito hipopótamo, como a Bíblia de Genebra, por exemplo, ela escreve no lugar de behemoth hipopótamo e coloca uma notinha ali dizendo que na nota, em hebraico, a palavra behemoth significa que é um animal de classificação desconhecida ou um grande quadrúpede. Um grande quadrúpede, ou seja, não dá uma definição. O autor bíblico não dá uma definição, mas coloca apenas o nome que está em hebraico behemoth. Ou seja, outras versões chegam até a colocar elefante, ou um hipopótamo, ou um elefante. Mas, segundo a descrição desse animal que o próprio Deus está dando, não parece nem um pouco um hipopótamo, nem um elefante. É um quadrúpede, como eles são, mas não seria um hipopótamo nem um elefante, segundo o que a gente vai ver agora. Eu vou mostrar para você, fica aí, qual seria esse animal. Eu tenho ele aqui comigo, hein? Espera aí. Então, versículo 15, Deus fala para Jó, contempla agora o behemoth que eu criei contigo. Ou seja, criado no sexto dia da criação, junto com o homem, um animal, junto com o homem, um animal que Deus criou. Segundo, ele come erva como boi, ainda no verso 15, Deus falou para Jó. Terceiro, era um animal muito forte, né, suas costas e ventre, verso 16, que diz, a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos de seu ventre. Em quarto lugar, é muito interessante aqui, é o que diferencia e nos revela que não era nem um hipopótamo, nem um elefante. Observe isso. Deus fala que ele erige a sua cauda como cedro. Os nervos de sua coxa são entretecidos, ou seja, a sua cauda, diz o Senhor, é como cedro, o cedro do Líbano. Qual era o tamanho de um cedro? Até onde pode crescer um cedro do Líbano? Até na bandeira do Líbano você tem um cedro ali, aquela árvore bem grande, né? Então ela pode de 10 a 25 metros, um cedro do Líbano pode crescer, ou seja,
10 a 25 metros de altura, ou seja, uma árvore bem grande. Então você imagina um animal hoje que temos hoje, qual seria o animal hoje e que nós conhecemos que teria uma cauda como na altura, né, na grossura ali do cedro do Líbano, né? No caso, se a gente pegar um cedro, observar ele em pé e cortar os galhos, né? Só a parte do tronco, é isso que Deus está se referindo, a parte do tronco até acima, que a cauda desse animal é semelhante ao cedro do Líbano. Meu Deus, que animal é esse? Isso está ali no verso 17, né? Que animal seria esse? Espera aí que eu vou mostrar ele. Vamos continuar aqui. No verso 18, Deus fala ainda, né, que os ossos dele são como tubos de bronze e ferro, ou seja, pesado e forte. Em sexto lugar, no verso 19, Deus diz que ele é obra-prima dos feitos de Deus. Obra-prima dos feitos de Deus. Algo maravilhoso que Deus, né, disse é bom, ou é muito bom no princípio da criação. Em sétimo, ele vive nos montes de pasto e pântanos, ali no verso 21. No verso 23 também há algo muito interessante aqui, que diz que ele, quando um rio transborda, ele não se alarma, está seguro. Ou seja, esse animal é um animal grande porque mesmo um rio transbordando, ele não tem problema algum em passar ali, atravessar o rio, ele passa tranquilamente de tão forte que ele é. Então esse animal passa tranquilamente por meio de um rio caudaloso, sem nenhum problema. E em nono lugar, diz ali no verso 24 que é quase impossível capturar esse animal. Então Deus fala para Jó no verso 24, pode alguém capturá-lo pelos olhos ou apanhá-lo em armadilha e lhe furar o nariz? Ou seja, domar esse animal, fazer desse animal um animal doméstico, Jó? Seria possível isso? Com certeza não. Qual é o animal que a gente está falando? Então, segundo a descrição, eu trouxe aqui esse exemplo que eu ganhei no Brasil, esse aqui é um braquiossauro. Então, é bem provável que, pela descrição que Deus dá a Jó, seria esse dinossauro. Ele é da família dos saurópodes, como outros, por exemplo, o apatossauro, ou o argentinossauro, que foi encontrado na Argentina, ou o diplodocus, são da mesma família do braquiossauro. Qual é a diferença? Não tem tanta diferença assim. O braquiossauro podia chegar a 18 metros de altura, aproximadamente, 25 metros de comprimento, ou seja, um animal bem grande, que daria mais ou menos ali a altura dele de um prédio de 5 a 8 andares. Agora você perceba o detalhe da cauda, né? Como Deus falou que a sua cauda, ele endurece a sua cauda como o cedro do Líbano, ou seja, um animal com uma cauda bem forte. Existe algum animal hoje semelhante a esse? Algum animal hoje que nós conhecemos ou que foi até onde nós sabemos, foi extinto, que teria essas características? Os vivos hoje, nenhum, nem o hipopótamo, nem o elefante. Se você observar, colocar aí o rabinho, observar o rabo do elefante e do hipopótamo, são pequenininhos, mas o braquiossauro, ou um diplodocus, ou um argentinossauro, ou um apatossauro, aí sim, cairia certinho na descrição que Deus falou aqui no livro de Jó e deixou registrado. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia e Deus tira todas as nossas dúvidas acerca dos dinossauros. Que Deus abençoe. Desculpem em mim alongar. Vamos para próximos vídeos e deixa aí a sua pergunta para que a gente possa aí com o tempo desenvolver mais material acerca do tema. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.